Começa agora o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje estou à conversa com o pastor da Igreja Batista da Lapa, Tiago Cavaco. Tiago também é músico e autor de livros como Cuidado com o Alemão, Três Dentadas que Martinho Lutero dá à nossa época, sobre a Reforma Protestante. Tiago, obrigado pelo teu tempo, por estarmos aqui à conversa. É um prazer estar contigo e no contexto da Rádio Transmundial, portanto, ainda por cima falando sobre a Reforma Protestante. E na Igreja da Lapa, porque é perceptível pelo som que não estamos no estúdio, não é? Verdade. Este cenário fantástico. Muito bem. Tiago, vamos falar um pouco então acerca do livro. Que três dentadas são estas do Lutero? A história deste livro começa quando, em 2015, já havia a antecipação de, em 2017, se ir comemorar os 500 anos da Reforma. E eu comecei a pensar, também porque andava a ler sobre Lutero. Lutero, para mim, é um herói desde a infância. Acho que não serei o único, como crente evangélico em Portugal, que, pelo facto de estarmos num país de maioria católica, sempre que tinha de explicar o que é que era isso de ser evangélico, de ser protestante, tinha de falar de Lutero. E eu lembro-me ainda novo, miúdo, de facto ter um certo fascínio pela figura do Martinho Lutero. À medida que Deus me foi chamando para me dedicar também ao trabalho da igreja, sendo pastor, as leituras acerca de Lutero foram aumentando e naquela altura eu pensei, talvez não fosse uma má ideia escrever sobre Lutero da perspectiva de um evangélico português que tenta de algum modo fazer aquilo que desde miúdo tinha de fazer, que era falar na minha fé a partir da história e falar um pouco acerca de quem Martinho Lutero era. Eu lembro na altura estava a ler um livro muito bom chamado Brand Luther, que o autor Andrew Pettigrew, basicamente ele apresentava Lutero a partir do facto de ele ter sido um grande publicitário usando obviamente a linguagem do século XX em relação à questão de ser um grande comunicador, e ele explorava o impacto da Reforma Protestante a partir do modo como tinha usado a imprensa, que é de facto incrível. E aquele livro dele, na altura eu ia fazendo assim umas fichas de leitura, até para não esquecer aquilo que leio. Tenho o hábito, quando são livros que têm mais impacto, vou fazendo assim umas fichas de leitura. E comecei a entender que aquele material todo talvez desse para criar um pretexto para escrever um livro meu. Que seria interessante compactá-lo, não é? Esse material todo. Sim, e então pensei, se eu tivesse de pegar em algumas coisas, porque há muito Lutero é uma personagem, como o pessoal diz em inglês, larger than life, né? Portanto é uma personagem muito grande. O que é que eu iria pegar para tentar apresentar Lutero não só em relação à história dele, mas em relação à pertinência que continua a ter no século XXI. E pensei nisso, pensei na questão de ser um autor que nos desafia, por exemplo, na questão do conceito de pecado. E sei que estou a simplificar, mas hoje o conceito de pecado é muito exigente para nós, sobretudo se pensarmos no contexto europeu. E, de facto, a maneira como Lutero falava acerca do problema da nossa maldade, da nossa necessidade de Deus, é uma maneira única. Depois, o impacto que a Reforma Protestante tem no caso da educação e das crianças em particular. E, portanto, em 2016, quando o livro é editado, os meus miúdos eram mais pequenos, portanto o papel da infância, da educação na infância, também tinha um grande impacto. E depois pensei numa questão última que também está muito relacionada com quem nós somos como evangélicos, protestantes em Portugal, a questão da música. Então pensei assim, estes três assuntos, ainda por cima dava para colocar tudo em M. A questão da maldade, a questão da miudagem dos miúdos e a questão da música. E eu pensei, são áreas, são três dentadas que Lutero pode desferir. E claro, usei um bocado aquela imagem da provocação, que é forte em Lutero, para tentar até uma capa que pudesse chamar um pouco a atenção. E o livro foi editado em 2016, aqui com a ajuda, na altura, do Pedro Martins, da editora Letras de Ouro, que entretanto hoje em dia já não está em atividade. E depois, graças a Deus, o Brasil acontece sempre como uma coisa extraordinária. Portanto, o livro foi publicado lá. É um mercado muito forte. E ganha uma vida no Brasil que pronto, para mim foi uma benção muito grande. Eu arrisco-me a perguntar se nós continuamos a precisar dessas dentadas para nos, de alguma forma, despertar, não é? Diariamente
a consciência para essas... Eu acho que sim. Para esse momento da história. Sem dúvida, eu acho que sim. E sei que estou a simplificar muito, mas, por exemplo, uma das coisas que é interessante é que nós, como cristãos evangélicos, acabamos por ter uma visão, vamos dizer, até mais pesada dos efeitos do pecado em nós. Na teologia católica é óbvio que também há um espaço para se acreditar no pecado, obviamente, mas é verdade que nós tiramos conclusões um pouco distintas acerca do efeito negativo do pecado em nós, até pela ênfase que damos na graça. E, portanto, são assuntos delicados, de alguma maneira, mas que eu acho que precisam de ser mais explorados. E depois, quando falamos na própria questão do ensino dos mais novos, como evangélicos em Portugal, nós temos aqui, de facto, um assunto que acaba por atrair muita gente. Porque sempre que nós nos tornamos pais, hoje, há um grande medo, a educação dos meus filhos. Não é? Tu lembras que nós somos praticamente da mesma idade, temos apenas 3 anos de diferença, portanto somos da mesma geração, e educas os filhos hoje de uma maneira diferente. Eu não estou a dizer que é melhor nem pior, mas é diferente. Os pais ficam mais ansiosos. Os nossos deixavam-nos um bocado crescer e logo se vê. Ainda que os nossos até têm a vida de igreja como nós tivemos, mas parece que há mais receio. Porque talvez haja mais influência da sociedade, das escolas. O mundo mudou em relação à nossa época. E sabes que, como pastor, uma das coisas que eu noto é que, pensando aqui até na Igreja da Lapa, aquilo que acontece, há muita gente que é atraída para escolher esta igreja e muitas vezes não é necessariamente gosto do pastor Tiago a pregar. Bem, eu espero que eles gostem também. Sim, tem que gostar-se. Pelo menos para terem uma vida menos dolorosa aqui na igreja. Mas uma coisa que acontece é que há muita gente que acaba por escolher fazer parte desta igreja pensando nos miúdos, nas crianças, porque há muitas crianças aqui e aquela preocupação típica hoje dos pais que vivem com alguma ansiedade a educação dos filhos, portanto isso acaba por ser um assunto, acredita, muito atraente. Por causa do ensino. Sim, por causa do ensino, sobretudo porque nós na igreja fazemos aquilo que todas as igrejas evangélicas fazem, pensando na formação dos miúdos. Talvez sejamos um bocado mais chatos em algumas coisas, o que tem esse aspecto paradoxal de atrair alguns pais que pensam assim, estes tipos aqui são um bocado chatos, mas de facto a escola dominical é boa e tal. Então acabam por vir parar aqui. Esse assunto tem muito. E depois a música talvez até seja o mais fácil de pegar, mas que é uma grande tradição nossa. Eu acho que uma igreja protestante canta mal, não é uma grande igreja protestante. Nós esperamos isso, não é, da fé evangélica, que pelo menos a música seja boa. E, portanto, todos esses 3 aspectos eu acho que eles acabam por ter uma pertinência hoje, que pode ser diferente de outras épocas, mas nós continuamos a acreditar na importância destes 3 elementos. E muito bem. Relativamente à reforma e viajando até à época, vamos falar um pouco acerca das principais mudanças que a reforma trouxe para a prática religiosa dos cristãos da época, não é? Foi, digamos, uma grande revolução que aconteceu naquele tempo. Sim, ao mesmo tempo que foi uma grande revolução. Se bem que esta palavra revolução é um bocadinho forte, não é? Mas ainda bem que colocas a pergunta assim, Levi, porque dá sempre uma oportunidade para, por um lado, sem reservas concordar, a mudança que a reforma traz, não é injusto chamar essa mudança de revolucionária, mas também é verdade que é preciso depois notar um aspecto que às vezes fica um pouco perdido no afã que nós evangélicos temos de dizer finalmente todas as mudanças aconteceram. E a nossa tendência como evangélicos, devemos admitir isso, é, amando muito a reforma, esquecermos que a reforma, para todos os efeitos, não estava a inventar nada de novo. E o que é que eu quero dizer com isto? Esta é uma das minhas preocupações, sobretudo quando falo para não evangélicos. E tenho tido o privilégio de muitas vezes falar em contexto de eventos católicos. E uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que o que aconteceu há pouco mais de 500 anos não foi a invenção de assuntos novos. Portanto, quando nós pensamos nos grandes dilemas de Lutero, aquilo era parte da igreja medieval. Portanto, a reforma não quer criar uma igreja nova, como quem diz, isto no passado, 1000 e tal anos não nos interessam para nada. Não, pelo contrário, os primeiros reformadores, Lutero obviamente é o primeiro, mas outros que se vão destacar, como o próprio Calvino,
O que eles querem dizer é que era importante recuperar aquilo que estava nos primórdios da história da Igreja. Foi um abre-olhos, um despertar de consciência, Exatamente. no fundo. Portanto, não é a ideia de olha, bem vistas as coisas, não nos interessa o passado. Mas, pelo contrário, vamos pegar naquilo que no passado precisa de estar em primeiro lugar. E, sem dúvida, aí uma dependência das Escrituras, que a Igreja medieval tinha-se afastado disso. Portanto, eu diria que esse apego às Escrituras, acima de todo o sistema sofisticado que se tinha criado, esse é um dos valores fundamentais. E, no fundo, também há algumas coisas que vingam na Reforma Protestante, são numa altura em que determinadas discussões se davam no seio da Igreja. É verdade que houve ênfases que os protestantes quiseram fazer. Pela fé como dependência da graça apenas e, no fundo... Para não haver aqui penitências, não é? A continuação de penitências, que era o que existia na época. Porque o que estava em causa era, com esse sistema tão sofisticado, Levi, em que as pessoas, estando na igreja, elas tinham penitências, elas tinham tradições, elas tinham coisas que muitas vezes não eram más em si. Havia uma história por trás do desenvolvimento de muitas tradições. Mas, de facto, a crítica que Lutero quer fazer é que Cristo vai ficando para trás. Estavam-se a esquecer disso, desses princípios que ele ensinou, não é? Exatamente, e portanto, para Cristo poder ser o fundamental da nossa fé, a nossa relação com as Escrituras tem de ser muito mais fundamental ela própria. E fundamentadas nas Escrituras. Exatamente. Não é? E, portanto, é daí que vem um poder de revolução. Não é injusto falar em revolução, mas também é verdade que não era um desprezo pela tradição da Igreja. Era a ideia de que a tradição da Igreja, para ser boa, tinha de estar nos fundamentais. E a Escritura era o fundamental. Isso até mudou muito a prática da vida diária das pessoas, Sem não é? dúvida. Dos fiéis. Sem dúvida. Por exemplo, no caso de Lutero é engraçado, porque ele é um monge da ordem dos agostinianos e repara, ele deixa de ser um monge, curiosamente ainda por cima vem a casar com Catarina von Bora, que era uma freira, não é? Portanto, eu sei que aos olhos católicos tudo isto às vezes parece assim uma história assim meio bizarra, quase parece que havia ali um oportunismo. Eu sou monge, mas vou deixar de ser monge e vou casar com uma freira, e tudo isto Duas pessoas que fizeram votos de se dedicar ao ministério, exatamente. Não é? Portanto, é verdade que visto de fora, quando a pessoa vê de fora, e tu sabes como ao longo dos anos Portugal resistiu à Reforma Protestante e ao movimento evangélico, e às vezes sem um grande conhecimento do contexto, é fácil pensar assim, estes tipos são uns bandidos, o que eles queriam era uma vida boa e não queriam ficar lá sem poder casar e por aí fora, e que o que eles queriam era abrir as igrejas deles sem ter de prestar... sem ter de reconhecer a autoridade do Papa. Quando a pessoa estuda a história, é muito mais complicado do que isto. Isto não é um conjunto de gente que pensou, vou-me livrar aqui de uma coisa que me está... Não, é muito mais complicado. Também é por isso que o livro simplifica muito, mas é mais um convite para nós irmos ao encontro de uma personagem que nos desafia, ainda hoje Lutero nos desafia, e para compreendermos que, como evangélicos, por exemplo, num contexto de maioria católica, o nosso intuito nunca é desprezar a história da Igreja, mas de facto ficarmos agarrados às tradições que são mais importantes. E se há tradição que pode ser importante na história da Igreja, é das Escrituras terem o primeiro lugar no que diz respeito à fonte da autoridade. Sem dúvida. Há muita consequência a nível do espalhar desta informação, deste acontecimento. Aliás, fala-se em 95 teses, mas também os registros dizem que eram mais. Aquelas foram, digamos, as principais, não é? Isto tem aqui uma grande influência na imprensa, na educação, na vida social das pessoas, não é? Até, inclusive, a história diz que essa informação chegou a Portugal. Sabes que é muito curioso. Eu tenho a bênção de ter, assim, até na minha família, dois homens que sabem muito de história, e que quando eles me falam acerca destas coisas eu fico sempre fascinado. Um deles é o Timóteo Cavaco, que atualmente até é presidente da Aliança Evangélica, que é meu primo, e que apesar de não ter começado por fazer uma formação em História, nos últimos anos tem-se dedicado ao estudo da História. Outro deles é o meu cunhado, portanto é irmão da minha mulher, um dos irmãos da minha mulher, que se chama o Ruben Oliveira, que também se tem dedicado muito ao estudo da História. E uma das coisas fascinantes quando nós pensamos nisto é que quando olhamos para depois de 500 anos terem passado e vemos que o testemunho evangélico chegou a Portugal, sobretudo século XIX, segunda metade do século XIX, houve muita resistência. No entanto, houve figuras históricas
anteriores. Um deles, geralmente sempre chamado para a conversa, é Damião de Góis, que terá tido alguma influência da Reforma. Outro, obviamente, um herói para nós, porque o tradutor da Bíblia é o João Ferreira da Almeida. Portanto, houve figuras que ao longo destes quase que... destes 400 anos, pelo menos até ao século XIX, de aparente silêncio ou de bloqueio, ou como diríamos hoje, de cancelamento à Reforma Protestante, houve sempre algum tipo de convívio, sobretudo com aqueles que tinham mais privilégio e viajavam. Mas é verdade que, infelizmente, nós, como evangélicos em Portugal, gostamos do nosso país, mas diremos, infelizmente, a nossa história conseguiu vedar-se com muita competência à influência da Reforma Protestante. Logo, nós temos sempre um desafio, ao sermos cristãos evangélicos em Portugal, temos sempre um desafio de, ao falarmos destas coisas, não querermos desprezar as tradições históricas do nosso país, mas precisarmos de falar de uma história que em grande parte foi relegada para segundo plano. E cá estamos nós, hoje em 2024, com algum crescimento até nas nossas igrejas. Claro que sabemos que isto é em grande parte graças aos nossos irmãos do Brasil, que estão a vir para cá numa quantidade muito grande e que está a trazer um ânimo novo para as nossas igrejas, mas ainda precisamos de continuar a falar do passado se quisermos ter um futuro. A verdade Exatamente, é essa. Sem dúvida. Num dos seus artigos, alguns aspectos da vida de Lutero contribuíram para que ele influenciasse o curso da história, não é? Que aspectos são estes que podemos falar sobre a vida dele? Porque normalmente o que se fala é mais sobre as teses, não é? Pouco se fala até da vida dele pessoal, o seu dia-a-dia, destas características. Eu falaria pelo menos em dois momentos. O primeiro momento de uma resistência que leva anos, que Lutero começa, sem dúvida, como mencionaste bem, nas 95 teses, e depois redunda, agora não me lembro do ano exato, da dieta de Worms, mas é quando ele diz aquelas palavras que provavelmente ficaram mais célebres de eu não consigo, pela minha consciência, tomar outra posição senão a de optar por aquilo que as Escrituras dizem acima daquilo que qualquer autoridade da Igreja, Papa, possa ter dito ao concílios. Portanto, essa grande afirmação na dieta de Worms, onde, vamos dizer assim, a Reforma tem aí, usando uma expressão cara aos nossos irmãos brasileiros, o seu grito do Ipiranga, portanto, a sua grande autonomia. Mas é verdade que toda a vida de Lutero, imagina, é muito difícil para nós compreender o impacto disto. Porque nós hoje vivemos num mundo em que se faz a separação entre a Igreja e o Estado. E, portanto, os problemas religiosos são problemas religiosos, os problemas políticos são problemas políticos. E que até há uma liberdade de expressão diferente da época. Uma liberdade de expressão completamente diferente. Lutero fazer isto é difícil até arranjar uma ilustração, porque Lutero fazer isto seria alguma coisa como colocar-se contra o poder político, contra o poder religioso, contra o poder civil, tudo ao mesmo tempo. Numa Alemanha que, como nós sabemos, não é bem igual à da Alemanha de hoje, portanto, havia muitos principados, portanto, dependendo do príncipe com quem Lutero se relacionava, havia uns mais interessados e outros menos em quebrar com Roma. Portanto, significa que a vida de Lutero é de uma turbulência ímpar. E, curiosamente, também por aquilo que falávamos quando mencionava a Catarina von Bora, que se torna a sua mulher, há muitas pessoas que dizem, e eu acho que elas não estão erradas, que em grande parte o segredo da vida de Lutero é a Catarina von Bora. O que, né, qualquer pessoa que é casada tem de admitir isso. O que acontece, por exemplo, e por isso queria-te falar nesta segunda figura, que é, de repente, aquele ex-monge que casa com uma ex-freira, eles acabam por ser o modelo de uma nova sociedade que se está a construir a nível de referências espirituais. Que, por exemplo, os olhos estão sobre eles. Sabes que há uma gravura do... Agora não quero falhar, eu acho que é do Harnack, que era um dos que fazia as gravuras na altura. Não quero falhar no nome e posso estar a falhar. Mas há uma gravura que fica célebre da família de Lutero, dele, Catarina e os filhos à mesa. E que de algum modo se torna um modelo social novo para a Alemanha que se separava do Papa. Portanto, imagina isto, Levi, não só as tuas ideias estão a ter uma consequência política, ideológica, religiosa, como de repente as pessoas olham para a tua família esperando que daí venha um novo modelo de viver a vida.
Portanto, Lutero, tudo isto acontece com ele. E quando nós precisamos de pensar acerca disto, de facto apercebemos que só um homem muito especial, só uma mulher muito especial conseguiria viver aquela vida com sucesso. E é essa benção que nós acreditamos que estava com ele, de facto. Foi mesmo uma revolução, então Mesmo. a palavra não é assim tão forte como eu pensava. Eu acho que é justo, eu acho que é justíssima. Este movimento de reforma contribui para o surgimento de novas igrejas e denominações cristãs. Achas de alguma forma que foi benéfico ou como se houve muitas vezes, isso até traz mais divisão, separação? Parece que os protestantes evangélicos estão mais fragmentados. Qual é a tua visão sobre isso? Eu compreendo. Por exemplo, se alguém tem uma perspectiva católica, e estou agora a pensar num católico esclarecido, porque nós temos de admitir que, vivendo nós num país de maioria católica, havendo tanto catolicismo não praticante, eu sei que as pessoas não têm má intenção, mas elas nem sequer percebem bem a fé à qual dizem aderir. Portanto, são muito nominais. Mas como sou abençoado com bons amigos católicos, portanto, quando a gente fala com um católico percebe melhor aquilo em que crê, nós temos de reconhecer que há pertinência quando eles olham para a nossa grande diversidade e a lamentam. E naturalmente olham para o protestantismo não como uma coisa boa, no sentido em que é uma separação da Igreja Católica Apostólica Romana. E é compreensível que um católico olhe para a nossa diversidade e veja isso como um ponto desfavorável e não favorável. Porquê? Porque para um católico minimamente sabedor daquilo que o catolicismo é, a afirmação de unidade é fundamental. Porquê? Porque há uma diferença aqui muito grande entre protestantismo e catolicismo, sobretudo se estivermos a falar nestas questões de unidade. Para o católico, a unidade é um sinal de que a pessoa está a fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. E claro, vão sempre citar, por exemplo, João 17, a oração sacerdotal, que nós naturalmente lemos e acreditamos que é uma coisa que deve acontecer. Mas para um católico, esta ideia de estar na igreja e estou a simplificar muito, estar em Jesus. Porquê que para nós é diferente? Também por causa da influência de Lutero, porque Lutero vem dizer que é possível estar na igreja, instituição, e não estar em Jesus. Portanto, nós protestantes damos mais importância a essa possibilidade de fazer parte da igreja institucionalmente, mas isso não significar necessariamente aquilo que nós gostamos de dizer, o tal relacionamento pessoal com Jesus. Então, para nós, ainda mais importante do que a unidade institucional da igreja, em relação a Jesus. Isso. Portanto, é verdade. É uma questão espiritual. E é verdade, nesse sentido, nós temos de reconhecer que somos mais individualistas do que os católicos. Porque geralmente essa é uma acusação típica que é feita aos protestantes. Vocês são demasiado individualistas. E sim, nós temos aí de admitir, eu acho que o melhor na vida, Levi, às vezes não é corrigir as acusações que nos fazem. Às vezes é assumi-las e dizer, não, olha, tens razão, é isso mesmo. Porque a vida das pessoas mudou, ou porque o mundo mudou, não sei. Portanto, nós diremos sim. De facto, nós acreditamos que a coisa mais importante na fé é uma relação primeiro individual. Nesse sentido, temos de reconhecer que às vezes ficamos tão obcecados pela relação individual com Jesus que a maneira como exprimimos essa relação não é a mais, como é que eu diria? De facto, não há às vezes um certo cuidado com a ideia da unidade institucional. Agora, também é preciso dizer que para nós protestantes, como é o mais importante a relação individual com Jesus, nós olhamos para a relação institucional com a Igreja como uma consequência. Portanto, não é uma causa. De facto, nós não pensamos, em primeiro lugar, em como é que a Igreja vai ficar bem na fotografia. Nós somos um bocado individualistas e dizemos como é que eu vou ficar bem com Deus. É a nossa preocupação. Exatamente. E nesse sentido é verdade que os protestantes provocam uma diversidade que às vezes, eu reconheço, pode ser desnecessariamente desunião. Nós devemos ser evangélicos ciosos nas nossas autonomias, mas preocupados em de facto saber afirmar alguma unidade. Porquê? Porque Jesus desejou essa unidade. E a mensagem é única, não é?
E o Evangelho é único. Exatamente. Agora, é verdade que quando somos evangélicos num país de maioria católica, a nossa diversidade ainda vai dar mais aflição às pessoas. Porque se nós estivermos a ter esta conversa num país de maioria cultural protestante, as pessoas não acham essa diversidade uma coisa assim tão estranha. Porquê? Porque já cresceram nela e tomam essa diversidade como um sinal do mundo que, como dizias, até se modernizou. Por exemplo, tu sabes que se visitares os Estados Unidos e de outra maneira até o Brasil, mesmo tendo em conta que o Brasil ainda tem uma maioria católica, mas os evangélicos estão a crescer muito. Se tu estiveres nos Estados Unidos, tu vais na rua e igrejas evangélicas vais ver muitas. No Brasil, tu vais na rua e igrejas evangélicas vais ver muitas. Hoje em dia, até em alguns lugares em Portugal, isso já acontece. Eu lembro-me quando os meus miúdos estavam ali numa escola, no Crescer na Palavra, no Cacém, havia uma rua no Cacém que tinha pelo menos 6 igrejas evangélicas, o que para nós portugueses já é muita igreja evangélica. Mas é verdade que num país de maioria católica isso deixa as pessoas muito aflitas. Dizer, isto qualquer um abre uma igreja, isto zangam-se uns com os outros, e as pessoas ficam mais inquietas. Porquê? Elas não precisam de ser grandes católicas, mas a influência do catolicismo olha com muita suspeição para a diversidade. Nós evangélicos devemos olhar para a diversidade não como um mal a corrigir, mas como uma consequência natural da nossa ênfase no relacionamento pessoal com Jesus, mas também admito, devemos procurar ser ainda melhores no modo como nos relacionamos com esta grande diversidade evangélica. Mas nós, historicamente, até temos relatos de algumas denominações bastante fortes ao longo da história. A Batista, Exatamente. a Assembleia de Deus. Sem dúvida, não é? sem dúvida. Ou seja, se calhar estamos a falar nesta questão de suposta divisão ou separação há 100 anos para cá, 200? Pois, sabes, depois também é interessante dizeres isso, porque também dependendo do próprio lugar onde nós estamos, às vezes algumas das igrejas que se ingraram, vamos dizer assim, que tiveram um maior impacto, não são sempre as mesmas. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, hoje em dia é interessante, há muitos irmãos do Brasil que vêm do contexto presbiteriano. Ora, a igreja presbiteriana, aliás, com o Robert Kelly, até de certa maneira, podem ser considerados dos protestantes mais antigos em Portugal. Mas, por exemplo, o impacto da igreja presbiteriana em Portugal não é tão grande como, por exemplo, quando tu vais ao Brasil. O que significa que na própria diversidade evangélica, dependendo do país que estamos a falar, nem sempre as denominações que tiveram mais impacto são iguais. De facto, como tu notaste, falaste nos batistas, e é gentil da tua parte, até porque estás aqui numa igreja batista, mas, por exemplo, a Assembleia de Deus ainda tem um impacto superior do que a Igreja Batista em Portugal. E isto não deve ser uma causa para nós, eu gostava de ter o impacto pentecostal. Não é uma concorrência. Não é uma concorrência, porque é isto que tem acontecido, e esta conversa é prova disso. Em Portugal, de um modo geral hoje, o relacionamento entre evangélicos é muito saudável. Deixa-me dizer-te, Levi, provavelmente poderás até saber disso. Não é a mesma coisa em Espanha, nem na Itália, por exemplo. Sim. Portanto, o que significa que às vezes há coisas boas de ser evangélico em Portugal, nem tudo é mau, pelo contrário. É verdade. Voltando aqui à parte das 5 solas da Reforma Protestante, é muito interessante quando nós lemos aqui uma de cada vez, apontam mesmo de facto para algo muito específico das Escrituras. Elas continuam a moldar a fé no mundo moderno ou tem-se perdido aqui um pouco, tem-se diluído um pouco aqui estas solas? Eu acho que nós, como evangélicos, somos sempre... devemos ser sempre preocupados com estas ênfases, portanto, com a ênfase, obviamente, em Jesus. E é isso que nos leva a querer enfatizar a graça, querer enfatizar a Escritura. Portanto, nós nunca podemos dar nada como garantido, porque há um slogan conhecido entre os protestantes que é a igreja semper reformanda, no sentido em que dizer a reforma não aconteceu só há 500 anos, a reforma é suposto continuar a acontecer sempre em qualquer igreja evangélica. Porquê? Porque nós admitimos que institucionalmente, aliás, até antes de ser institucional, é uma questão pessoal. Nós podemos sempre afastar-nos de Deus. E, portanto, não desejamos que isso aconteça. Portanto, desejamos que a comunhão que nós temos com o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo continue, e ela só pode continuar da maneira apropriada quando as Escrituras têm um lugar fundamental. Portanto, nós não queremos dar por garantido
nada, e é por isso que, nesse sentido, esta ideia das solas, das ênfases que os protestantes gostam de fazer na ideia da justificação pela fé, da salvação pela graça, tudo isso são chamadas à nossa identidade, à identidade mais importante que nós temos, que é em Cristo. E, portanto, Levi, eu acho que todas as igrejas nunca podem dizer, 2024 correu-nos muito bem, e isto significa que o futuro está garantido. O futuro, nesse sentido, nunca está garantido. Repara, claro que está garantido, porque Jesus já morreu e ressuscitou, e nós sabemos que está nas mãos dele tudo, como costumamos cantar, não é? O futuro está nas suas mãos. Portanto, nós acreditamos que, de facto, Deus já tratou de tudo. Mas não é bom adormecer. Mas não podemos adormecer. E eu acho que as ênfases das solas, e nesta ideia da reforma protestante, é dizer assim, somos evangélicos, aquilo que aconteceu há 500 anos é para continuar a acontecer sempre na vida de qualquer igreja local. E é um pouco também, vá lá, como se uma bandeira nossa, no sentido de que basta isto, não é preciso outras coisas para nos fazer chegar a Deus, para nos justificar, não é? Nem mais. Por isso, sabes, eu acho que à medida que o tempo passa, uma das coisas que eu me apercebo é que a verdadeira maturidade... Atenção, eu ao dizer isto não estou a dizer que sou muito maduro, eu acho que basicamente continuo o mesmo adolescente que era com... E estamos sempre a aprender, não é? Sempre a vida toda. Espero, pelo menos eu espero. Mas é verdade que uma das coisas que eu hoje noto que é mais importante é a simplificação. Eu às vezes costumo dizer isso, por exemplo, a alguns dos jovens homens que nós preparamos para o ministério aqui na Igreja da Lapa, quando, por exemplo, estamos a falar acerca de pregar um sermão. E eu digo sempre, um burro de carga, a imagem não é muito bonita, mas um burro de carga acumula coisas. Olha, ele leva uma mala, mas ainda leva uma segunda mala, e ainda leva uma mochila, e o burro, coitado, lá vai ele levando. Porquê? Porque às vezes quando se começa a pregar, a pessoa vai acumulando e acumula coisas, e tu sabes quando estás a ouvir alguém que é novo na pregação, ele traz demasiada informação e aquilo torna-se indigesto. Portanto, acumular é o mais fácil. O mais difícil e o divino é simplificar, saber prescindir daquilo que não é essencial. Saber deixar de parte a dizer, eu não preciso mesmo disto. E qualquer igreja, lá está, a analogia talvez não seja a mais gentil, mas qualquer igreja pode acumular coisas que a determinada altura nós pensamos, isto é fundamental. E tu depois olhas para a palavra e dizes, não, isto não é fundamental, eu só preciso de Jesus, eu não preciso realmente de mais nada. E portanto é esse trabalho de depurar que de facto todas as igrejas devem ter, e deve ser sem dúvida nenhuma uma bandeira nossa, como tu disseste. E esta é sempre uma pergunta difícil, já a fiz em diversas situações e a diversas pessoas. Há aspectos da nossa vida cristã que precisariam de uma reforma, entre aspas? Eu acho que sim, Será esse não adormecer que falávamos há pouco? Sim, deixa-me dar-te um exemplo. Eu tive um privilégio aqui há uns anos que foi... também porque já andava mal da cabeça, e portanto precisei de um período sabático. Ok. Um descanso, vá lá. Sim, e então tive o privilégio, tenho uma igreja que me ama e que compreendeu isso, porque tu sabes, num contexto minoritário, os pastores têm tanto trabalho que a ideia de um sabático parece um luxo. É estranho, não é? Infelizmente é uma ideia bíblica que está logo lá no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, mas às vezes E depois há aqueles slogans que Deus renova as forças, porque a palavra diz, e parece que a gente nunca se cansa. As pessoas, os pastores, os líderes estão sempre na moda de cima, não é? Aquele texto de Isaías, que às vezes depois é mal contextualizado. Mas então, eu tive o privilégio de ter 6 meses de sabático, quase 5 foram passados nos Estados Unidos. E uma das coisas que na altura eu me apercebi é que eu precisava de um período em que tudo aquilo que eu vou acumulando, pelo facto de ter a responsabilidade de pastorear esta igreja, não pastorei sozinho, graças a Deus, tenho ao meu lado o pastor Filipe Sousa, mas eu precisava de um período em que sobre mim não estivesse esse cuidado, para que eu próprio pudesse olhar para mim e aperceber-me dos cuidados que eu próprio precisava. E sabes, esse exercício de
de introspeção, a rigor não é só para os sabáticos, deve ser diário, é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Nós olharmos a nossa área de especialização na crítica, não podem ser os outros, tem de ser em nós próprios, porque esse é o ABC do Espírito Santo, que é o arrependimento, não é? O arrependimento dos nossos próprios pecados. Portanto, a tua pergunta é muito importante, Levi, porque nós precisamos de continuamente olhar para nós, e agora estou generalizando a pretexto aqui da Reforma Protestante, e olhar para as nossas igrejas e pensar, nós somos máquinas de acumulação de hábitos, e às vezes não são saudáveis, e o que nós precisamos, de facto, é Cristo a guiar-nos pelo seu Espírito, e nós acreditamos que isto não acontece sem ser guiados pela palavra dele, no contexto da igreja, porque foi o povo que Jesus inventou para nós estarmos, e que ele gosta tanto deste povo, que a maneira como a Bíblia descreve o gostar de Jesus em relação a nós, ele chama-nos noiva. Ele é o noivo, ele chama-nos noiva. Portanto, isto é uma história de amor. É uma analogia, quando a gente pensa, uau, é assim que Deus quer comunicar-nos a preocupação que tem connosco, é um casamento. E então isto significa que nós precisamos continuamente de nos aperaltarmos apenas para o noivo. E às vezes vamos aperaltando para tanta coisa e pensamos, espera, o nosso amor deve ser apenas o de Jesus. Não devemos partilhar este amor com mais ninguém. E temos de nos ir largando. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que me inspira quando penso na Reforma é nós pensarmos, sim, isto foi um facto histórico, sim, há razões ideológicas, teológicas, tudo isso, mas em último grau nós estamos a falar da necessidade da noiva se aprontar para o noivo e não partilhar o seu amor com mais ninguém senão Jesus. Isto obriga-nos a uma disciplina de introspeção, de sermos guiados pelo Espírito. Uma reforma constante, se calhar. Uma reforma constante. Daí o tal slogan da igreja, sempre era reformando. A igreja tem de estar sempre a reformar-se. Tenho a ideia que nós falamos anualmente neste tema e que depois qual nuvem vai se esfumando e desaparecendo. Cabe-nos a nós, comunicação, a pastores, a líderes, não é? Os comunicadores, relembrar este assunto ao longo do ano. Tem de ser. Para não se tornar uma data histórica de assinalar e seguir em frente. Tens toda a razão. Entramos no modo automático mais 365 dias. É verdade que também tentando ver o copo meio cheio, mal por mal é preferível, pelo menos que uma vez por ano. É quase como o Natal. Nem que seja uma vez por ano. Sim. Mas como tu disseste bem, é preciso compreender que estas datas históricas, que estas coisas que às vezes podem servir para o calendário, têm o último grau de servir para o nosso coração diariamente. Portanto, eu não estou a dizer que todos os cristãos evangélicos têm, por exemplo, de ir investir a ler muito sobre Lutero, mas quando nós pensamos à boleia daquilo que Lutero fez e tantos outros, porque essa história ainda está a ser vivida, não é a história de Lutero, é a nossa história hoje, eu creio que tem de ser valores abraçados pelos pastores, como comunicadores privilegiados que são na igreja, mas sim, olha, a Rádio Transmundial é notável essa preocupação, tem de ser coisas que em último grau nós pensamos, elas não ficaram perdidas na história, elas são a minha história hoje, e portanto qualquer pretexto que nós possamos para voltar lá, eu acho que é fundamental. Por exemplo, aqui na Igreja da Lapa, o termo reforma, o termo reformado, até é uma coisa que faz muito parte do nosso vocabulário, porque gostamos muitas vezes de nos apresentar assim também. Somos uma igreja reformada, até em termos teológicos, somos uma igreja que gosta de manter as ênfases daquele acontecimento revolucionário de há 500 anos hoje. Mas há outras igrejas evangélicas que podem até não usar tanto o termo reformada, mas isso não significa que no nome evangélico não está lá esta história, este património que precisa ser diário. E novamente, não é uma coisa parada no calendário, tem de ser uma coisa do coração, todos os dias. E é preciso também passar esta informação à nova geração. Senão urgente. Ela não vai saber. É urgente. Ok. Tiago, é sempre bom conversar contigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Levi. Por estes minutos. Grande abraço, obrigado à Rádio Transmundial, sempre que quiserem. Cá estamos, vamos conversar juntos. Muito obrigado. Foi mesmo o RTM Talk, aqui num espaço diferente, Igreja Batista da Lapa. Eu sou o Levi Simões, obrigado pela atenção, até ao próximo programa.